Então, agora eu quero mostrar para você um salmo, é um exemplo só, que pode ser utilizado também como canto de entrada, ofertório, comunhão, tá? É o que se fazia anteriormente e que se foi perdendo, como eu disse a vocês. Esse salmo provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente é de autoria dos monges do Mosteiro da Ressurreição, tá? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, aqui você já sabe, você já percebe que existe essa possibilidade, né? Algumas igrejas, alguns compositores já estão colocando em prática, alguns maestros, colocando em prática essa estrutura que é tipicamente católica, né? Vale salientar que em falando de estrutura que tipicamente é católica, né, de como era feito tudo isso, vale salientar que o canto gregoriano, preste atenção, o canto gregoriano, por mais que alguns digam, é um canto enfadonho, um canto chato, antigo, as pessoas não usam mais isso. Lembre, se um protestante ou se um ateu passar por uma igreja católica e ouvir o canto gregoriano, ou mesmo que ele passe por uma casa de alguém e escute o canto gregoriano, inconscientemente ele já vai saber. Isso é coisa da Igreja Católica. Por quê? Porque o canto gregoriano é um canto experimental, feito para rezar. Veja, a linha melódica do canto gregoriano está na região da fala. Quando a gente fala, a gente geralmente está na região média daqui do piano. Essas notas, Fá, Sol, Lá, Si, Si bemol. E é justamente esse campo, né, harmônico, nessa estrutura melódica, que o canto gregoriano foi elaborado. Veja o recitativo desse salmo que eu cantei, né, que eu executei. O recitativo fica na região média, na região da fala, como eu tinha mostrado a vocês. Lá, 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 o Senhor é o pastor que me conduz. Por isso que nesses recitativos do salmo, do estilo gregoriano, não se pode fazer devagar e nem acelerar demais, porque deve ser na cadência, no ritmo da nossa fala. O Senhor é o pastor que me conduz. Então, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma.
não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar, ele me leva a descansar. Então, na mesma estrutura, na mesma cadência da fala, o canto gregoriano, o salmo na estrutura gregoriana, no molde gregoriano, deve fazer essa menção, que está na região média, que é a região que a gente fala, em termos de notas musicais, e a região que deve ser cantado no ritmo como a gente fala, nem tão acelerado como a gente reza, nem tão retardado, lento, né? Enfadonho, porque as pessoas têm essa característica, né? De achar que o canto gregoriano é enfadonho porque é lento, não tem nada a ver, tá? O canto gregoriano tem seu próprio pulso, tem sua própria dinâmica. E a gente só pode entender isso quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente reza de fato, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a estrutura dos salmos, como canto de entrada, ofertório, comunhão e até, por que não, canto final, tem uma espiritualidade. Veja, esse salmo que eu cantei, que eu entoei, lembrando que Paulo diz na carta aos Efésios, é um cântico espiritual. Foi feito para rezar. É um canto elaborado, é um canto experimental para o fiel leigo rezar. Por isso não pode ser qualquer música, não pode ser uma música profana, adaptada ao meu gosto, porque eu acho interessante, com um texto litúrgico, tiro o texto profano, coloco o texto litúrgico e vou cantar. Não pode, né? Porque já existe uma estrutura própria, né? Que a igreja fez isso ao longo de 2000 anos. Não vai ser eu, bonitão, que vou mudar, né? Nem você, né? Sejamos obedientes com relação a isso. Bom, existe um outro canto que eu quero mostrar a vocês, que faz parte da Semana Santa, que na verdade também se perdeu o costume. Ele com tantos outros cânticos fazem parte dos brados da Semana Santa. É o Crux Fidelis. Existem várias melodias, mas observe o texto litúrgico traduzido, como é belo. Cruz fiel, ou fiel cruz. Cruz fiel, cruz fiel, cruz fiel entre os homens. Uma árvore nobre que nenhuma floresta pode oferecer. Flor, folha e semente. Doce madeira, doces cravos, doce peso sustentado. A gente vai trabalhar essa música, vocês vão ouvir, fazer uma apreciação musical e vamos trabalhar no sentido de vocês perceberem algumas coisas com relação à espiritualidade desse canto. Observem. Crux fidelis, crux fidelis, crux fidelis inter homines, arbo una nobilis, nulla silva talem proferit, frode flore no germine, dulce lino, dulce sclavos, dulce pondus sustent Então observe que a música ela vai crescendo gradualmente.
É como se a gente estivesse olhando para o crucificado. Cruz, fiel. Cruz, fiel. Cruz, fiel. Entre os homens, uma árvore nobre que nenhuma floresta pode oferecer. E aqui a gente cresce com a melodia. Fronde, flore, germine, flor, folha e semente. Dulce lignum, dulces clavos. Doce madeira, doces cravos. É quando ele faz isso. Fronde, flore, germini, dulce lignum, dulces clavos. Como agora ele vai falar do doce peso, ele suaviza. Dulce pondus sustinet. Então, repare, como não rezar, como não contemplar o belo, como não pensar no Cristo? Não tem como, porque é uma música feita para isso. É uma música inspirada, motivada para se rezar. Isso não é canto gregoriano. Mas veja, é uma música que conduz à espiritualidade litúrgica, a espiritualidade de poder não só cantar, mas contemplar e rezar.